Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. A Vanguard Stars é um circuito de ténis destinado aos sub-10 e sub-11, apoiado pela Federação Portuguesa de Ténis e que visa incentivar a prática desportiva, especialmente nas camadas jovens. Patrocinado desde a primeira hora pela Vanguard Properties, este promotor imobiliário quer criar uma cidade desportiva para 28 modalidades no projeto Terras da Comporta. É de desporto jovem e de investimento que vamos falar nesta edição do Jogo Económico. Tatiana Bezukladnikova, diretora-geral da Vanguard Stars, e José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties, são os convidados desta edição. Duas boas-vindas aos dois, muito obrigado. De facto, temos aqui muitos temas para falar e todos muito interessantes, mas vamos começar por falar precisamente da prática de desporto jovem, tão importante sempre, em qualquer circunstância, mas se calhar adquire ainda mais importância neste pós-pandemia em que os nossos jovens estão a regressar às várias modalidades que praticavam antes do período da Covid, e começo precisamente por falar com a Tatiana Bezukladnikova. Conversámos em setembro de 2021 sobre a importância da prática de desporto por parte dos jovens, a importância de o fazer até para potenciar todas as características pessoais e tudo o que é o potencial que os miúdos têm na prática do desporto, mas de facto este circuito, a Vanguard Stars, vai um pouco além daquilo que é a simples prática de desporto, não é, Tatiana? Sim, olá, boa tarde a todos, muito obrigada, sempre foi um prazer estar convosco. O programa Vanguard Stars nós decidimos lançar em 2018, visando apoiar o desporto na prática desportiva para as crianças e camadas mais jovens, sendo que nós, pessoalmente, a nossa família e eu e o José, nós temos forte relação com tênis, nós somos amadoras, apaixonantes, jogadoras, pronto, e os nossos filhos, sobretudo o maior nosso filho, também adora o tênis, praticar e competir. E nós, em ano 2018, achamos que era uma boa oportunidade lançar para os miúdos pequeninos os torneios como mais uma diversão, os torneios onde eles podem desfrutar, onde eles podem fazer primeiras experiências internacionais, onde os pais, pode ser um fim de semana passar junto com os pais, também, ou seja, ter uma parte de tenística também forte. São muitos jogos durante 2 dias, onde os miúdos que têm um bocadinho mais de experiência destacam-se e avançam depois para a frente. Os miúdos também, quem tem um bocadinho menos de experiência, que conseguem desfrutar e valorizar a participação, estar dentro do evento. Muito bem. E isso é importantíssimo, não é? Este é muito importante, este fator para nós é muito importante, e por isso nós conseguimos chegar, unir 200 miúdos durante um fim de semana em cada torneio. Conseguimos também ter fantásticos resultados, que fizemos recordes, porque os nossos torneios hoje em dia contam quase todos com 80 meninas, ou seja, durante um fim de semana, que isso não acontecia antes, nem em Portugal, nem em Espanha. Recordo também dos participantes em total, chegamos a este ano a ter em cada prova quase 200 miúdos também, em geral. E nós estamos a falar sobre um programa para idades de sub-10 e sub-11, ou seja, os miúdos entre 8 anos de idade e 11, e juntar também, ou seja, e fazer umas primeiras experiências internacionais, juntar os miúdos entre Portugal, Espanha e França. E para o ano próximo nós temos novidade, que nós vamos ainda mais juntar um país, é a Alemanha, um país também com bastante tradição e cultura tenística. Portanto, não só a prática de desporto, como também a capacidade destes miúdos contactarem com outras nacionalidades, outras realidades, outras culturas, muitas vezes, não é?
Sim, porque nós percebemos uma coisa que nós criamos durante o fim de semana, este formato ideal para as famílias, formato ideal para os miúdos continuar a estudar em qualquer época sem perder aulas, ter estas primeiras experiências, para os pais também viajar, ou seja, para a Espanha, no carro ou no avião, ou ir para a Alemanha, fim de semana também para os pais é muito agradável, sem perder o trabalho, e este formato para esta idade é ideal, e aqueles miúdos que, como digo, que destacam-se um bocadinho mais, normalmente que ficam apurados para o Masters, e são logo primeiras, vão para a seleção nacional, como em Portugal, também para a Espanha. E de resto existe aqui o apoio da Federação Portuguesa de Ténis. O José está também connosco neste jogo económico, é CEO da Vanguard Properties, que é, como referimos, um patrocinador desde a primeira hora deste circuito, da Vanguard Stars. De facto, existe aqui uma enorme importância em pôr as crianças a praticar desporto. É ténis, podia ser outra modalidade qualquer, mas o vosso amor pelo ténis ditou de facto esta preferência pelo ténis, e de facto este é um circuito que começa em 2018 e entretanto já anda por cidades como Lisboa, Porto, Vila Moura, Madrid, Lyon, Sevilha. Como é que é, José, todo o contacto com estas realidades, também proporcionar toda aquela que é uma experiência muito interessante para não só os jovens tenistas, nós jovens aspirantes a tenistas, mas também para as suas famílias. Esse é, de facto, um ambiente também muito importante, que eles se divirtam e que as famílias também estejam motivadas em continuar a levá-los para esta prática. Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Sim, de facto, vamos lá ver, como disse a Tatiana, este projeto começou em 2018 e resultou também de acompanharmos o nosso filho na altura e verificar que, de facto, faltava um tipo de torneios que juntasse não só as crianças, mas também as famílias e, sobretudo, que ao mesmo tempo as crianças pudessem jogar com crianças de outras cidades. E quando ocorreu o primeiro torneio em maio, se verificou que não era só das cidades de Portugal, mas também de Espanha, e portanto desde aí percebeu-se que o conceito resultava e que era muito apelativo não só para os portugueses, mas também para os espanhóis. E o que acontece hoje em dia é isso que é muito interessante, que é inúmeras famílias que criaram relações com famílias de portugueses, franceses, italianos, sérvios, brasileiros, enfim. Nós nesta final do Masters tivemos espanhóis nos vencedores, tivemos espanhóis, portugueses, brasileiros, sérvios, irlandeses. Portanto, de facto, há aqui uma combinação. Uma sociedade das nações ao nível do ténis. Das nações, e de facto criaram-se relações, e portanto é muito interessante ver, de um lado, com a nossa equipa, de facto, a quantidade de pessoas que fomos conhecendo ao longo do tempo, não é? Estamos a falar já de mais de 4.000 inscrições nestes últimos 5 anos, portanto é muita gente. Fomos aprendendo muito e de facto agora nesta gala do Masters que ocorreu recentemente, dizia um amigo meu, hoje eu não sei se fiquei mais contente de ver a alegria nos olhos das crianças ou dos seus pais. De facto é um ambiente muito, muito interessante e acho que tem sido uma iniciativa, enfim, que tem ultrapassado as nossas melhores expectativas, embora, conforme eu já tenho dito isto várias vezes, por acaso o Vasco Costa, que é o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, quando na altura falámos desta iniciativa, por volta de março de 2018, ele disse logo, isto vai ter um enorme sucesso. Portanto, ele, que é um homem que está neste meio, percebeu que este formato, de facto, era um formato diferente, como dando muita atenção aos jogadores, mas também muita atenção às suas famílias, e de facto tem tudo a ver connosco. E o ténis em concreto, a dedicação, o esforço, a ética que é preciso ter, são todos valores que nós apoiamos muito e, portanto, gostamos sempre de apoiar iniciativas que têm este tipo de valores, para além de ser o ténis, que obviamente, como disse a Tatiana, é uma área que nós gostamos bastante, mas de facto os valores que o ténis ensina são de facto críticos e são importantes não só para as crianças no desporto, mas também para a sua vida futura profissional. Muito bem, passamos a bola para o outro lado do corte, onde está o Jorge Faria de Sousa. Jorge, tantas vezes falamos neste programa da importância de colocar as crianças a praticar desporto e, sobretudo,
nesta altura, que é um período pós-pandemia, em que muitas crianças deixaram de praticar uma série de modalidades e estão agora, aos poucos, a retomar essa atividade, e muitos deles vão ser os profissionais da amanhã, para além de todas as competências pessoais que o desporto transmite a estas crianças. De facto, é muito importante colocá-los a praticar desporto, seja qual for a modalidade, e se for nestas condições que a Vanguard Stars proporciona, que é um circuito quase, diria se calhar aqui com algumas aspas, profissional, de facto ainda adquire outro tipo de importância e de dimensão. Sim, cumprimentar a Tatiana e o José, obviamente e dar duas notas iniciais. Em primeiro lugar, o desporto, em termos da formação, é extremamente importante, porque desenvolve outro tipo de competências que no ensino as crianças e jovens não as desenvolvem, nomeadamente, não tanto no ténis, mas nos esportes coletivos, a questão de trabalhar em equipa, a liderança. Há algumas características que o desporto, para os quais o desporto, independentemente da modalidade, contribui em grande parte. Depois vivemos, de facto, este regresso à normalidade sensivelmente há um ano, depois de sensivelmente 1 ano e meio a 2 anos, que foram extremamente difíceis, sobretudo para os vários escalões da formação em todas as modalidades, e o ténis também, nesse aspecto, não será exceção, porque impediu a prática desportiva durante um período relativamente alargado, e isso obviamente terá consequências, acredito eu, no futuro e no desenvolvimento desportivo desses jovens talentos nas várias modalidades. Agora, claramente, me parece, sobretudo, de destacar este apoio da Vanguard Properties a um desporto que não é, provavelmente, não sei se está, sinceramente, no top 5 de número de praticantes em Portugal. É uma modalidade para a qual alguns tenistas têm contribuído muito para a sua divulgação. No caso, as performances de João Sousa é o caso mais recente, mas há outros tenistas portugueses que têm brilhado por todo o mundo, e obviamente este papel da Vanguard Properties, sobretudo no que diz respeito a dar condições a estes mais jovens de poderem praticar ténis, porque nem sempre é fácil, porque nós sabemos os custos para uma família, poder colocar uma criança numa academia de ténis nem sempre é viável, independentemente da criança ter ou não talento para praticar ténis, e portanto dar também esta nota que me parece relevante. Depois destacar o facto de ser uma empresa que também está ligada a 28 modalidades, e não sei se o José quer aproveitar também a oportunidade e falar um bocadinho sobre isso, esta ligação forte que tem ao desporto e sobretudo a tantas modalidades que a empresa tem. E depois aproveitar a deixa para questionar como é que será o ano 2023 que se aproxima. Sim, Tatiana, eu ia precisamente fazer-lhe uma pergunta, mas se puder fazer, faça essa observação, por favor. Sim, eu um bocadinho não falei o formato, o nosso formato fim de semana, ou seja, porque os miúdos hoje em dia dizem que é a geração vanguarda e gostam tanto, porque é um formato em si, nós juntos com o nosso partner, marca Wilson, que é uma marca internacional muito forte em ténis, nós juntos com esta marca, por exemplo, cada participante, nós oferecemos um welcome pack, uma camisa, um casaco, credencial para sentir cada jogador valorizado. Por isso os miúdos adoram isso. Temos sempre cerimônia da abertura, quando nós juntamos uma parte de diversão também. Nossa equipa conta para cada torneio cerca de 25 pessoas para fazer isto tudo com grande qualidade, e desde manhã até à noite para os jogos correm sempre supervisionar no campo dos profissionais, correm sem nenhum problemas. Nós temos um pré-centro especialmente para os pequeninos, para os pais, para os treinadores, para eles conseguem falar como, por exemplo, e dar opiniões e ser como uns jogadores grandes, sentir. Nós, para além disso, nós sempre premiamos os miúdos
eles têm credencial e premiamos pelo bom comportamento, pelo fair play, pelo companheirismo, pelo respeito aos adversários. Eles, apesar de, por exemplo, perder o jogo, mas eles ficam premiados por mostrar estes valores e eles hoje em dia já sabem isso tudo e nós vimos a progressão de 5 anos dos miúdos, ou seja, do comportamento desportivo, de fair play, a aumentar cada vez mais e estamos muito contentes com isso. Nós não temos problemas nem com os pais, normalmente, porque por nossa parte, este está organizado e gerido sempre com muita qualidade. Depois, nós percebemos que a nossa, por exemplo, sub-10 e sub-11 é o nosso patamar, é o primeiro patamar quando os miúdos, aqueles que destacam-se um bocadinho mais, conseguem ser bem preparados para nível internacional de sub-12, porque o nível internacional começa sub-12, já oficialmente na Federação Internacional de Tênis. E temos muito orgulho hoje em dia que, por exemplo, o nosso Salvador Monteiro, Sim. que jogou connosco um ano e meio, que agora no ranking da Race de Monte Carlo, este é o ranking anual de Tennis Europe, está número 1 do mundo. E mais os miúdos... Sub-14, não é? Sim, nós temos 3 que estão no top 10. Nós temos no sub-16, hoje em dia, João Morgado, no Race de Monte Carlo, dentro de top 10 também de ranking de Tennis Europe. Nós temos este ano nos campeonatos nacionais aqui em Portugal, nós temos os miúdos de sub-14 que têm 35 miúdos que já têm um ranking internacional, ou seja, isso tudo dava, todo o programa Vanguard Stars dá uma influência muito grande em geral em tudo. Nós mudamos o formato também, somos apoiados e juntamos a Federação Espanhola de Tênis. E na Espanha nós mudamos também o formato, mesmo que a Espanha, sendo número 1 país do mundo de cultura tenística, nós demos influência e mudamos também o formato. Eles perceberam que eles têm que deixar os jogos curtos para os pequeninos jogar e assim eles conseguem também mais popularizar o tênis entre camadas mais jovens. Este orgulho nós temos muito, e isso dá a nós muito mais vontade a fazer mais. E a Tatiana antecipou-se que eu ia fazer precisamente a pergunta sobre a geração vanguarda, aqueles miúdos que estão agora a destacar-se e que já estão em posições destacadas nos vários rankings mundiais. José Cardoso Botelho, ia passar para si também para podermos falar um pouco daquilo que é o projeto Terras da Comporta. Existe aqui uma vontade de erguer aquilo que será provavelmente uma das cidades desportivas mais interessantes, pelo menos de portuguesas, ao nível de Portugal e provavelmente no futuro a nível europeu. Quer-nos falar um bocadinho de todo esse projeto? São 28 modalidades que vão querer albergar aqui, muitos postos de trabalho que poderão ser criados. Gostaria que nos falasse um bocadinho de todo o contexto daquilo que está a ser preparado para este projeto. Muito bem, portanto, as Terras da Comporta é um projeto que, no fundo, se desenvolve em 2 áreas. Portanto, um projeto que chama-se Duna, no concelho de Grândola, e o Torre, no concelho de Alcácer do Sal. Distam cerca de 10 minutos entre ambos. Estamos a falar de um loteamento com quase 1.500 hectares, portanto, estamos a falar de uma grande dimensão. E, portanto, nós, quando adquirimos esta propriedade em 2019, em final de 2019, começámos a pensar qual seria a melhor forma de desenvolver um projeto integrado e integrador. É integrado porque nós temos uma componente hoteleira, turística e residencial, e que depois é apoiado por uma zona de retalho de serviços e um espaço para crianças e desporto. Das poucas coisas que o Covid teve de bom foi que as pessoas voltaram a olhar para a forma de trabalhar de forma diferente. Há muita gente hoje a querer viver fora dos centros urbanos, ou pelo menos em permanência ou em parte, e portanto o projeto da Comporta, estando a cerca de 1 hora de Lisboa, o desporto é um elemento fundamental para poder fixar pessoas, ou para fixar pessoas a residir na região, ou para visitarem mais frequentemente. E por isso é que nós, a par do desporto, celebramos um acordo com a CUF para termos uma clínica de apoio ao projeto, agora recentemente com o time Vieira, com a Brave Academy Generation,
para ter escolas internacionais e agora mais recentemente um clube de leitura. E vamos desenvolvendo mais um conjunto de projetos nessas áreas, e o desporto, sendo como a Tatiana disse, de facto há aqui em Portugal há uma certa falta de centros desportivos de qualidade, e nós aqui, quer no Donas, quer no Torre, vamos criar um centro ligado ao desporto, desenvolvido em Madeira, porque faz parte do nosso da ADN na Comporta, ser tudo desenvolvido em Madeira, que é para ser mais sustentável, melhor integrado na paisagem da região, e portanto vamos desenvolver um grande centro onde tem muitos campos em diferentes tipos em termos de solo, para ténis, paddle, pickleball, que é um jogo que está em força nos Estados Unidos e que está ainda agora a entrar na Europa, portanto é um jogo mais simples relativamente ao paddle, com ginásio, com piscina, e depois atletismo, futebol, enfim, tem todo um conjunto de voleibol de praia, todo um conjunto de desportos que podem ser praticados e que são fundamentais para se conseguir fixar pessoas na região. Aliás, nós costumamos dizer que uma das formas de vencer a pobreza que existe na região, nós falamos muitas vezes da Comporta sempre com um certo glamour, mas a verdade é que para as populações locais a sazonalidade é terrível, porque é ela que provoca um fator de pobreza muito importante. E alterar este conceito, ou seja, permitindo que as pessoas possam visitar a Comporta também durante o inverno, é crítico para que toda a região possa se desenvolver. E por isso, nós já vimos também obviamente o Golfo é muito importante, porque as épocas altas do Golfo são justamente as épocas opostas não é no verão, portanto é outubro a março, e portanto nós temos um campo praticamente pronto, desenvolvido por um arquiteto internacional, portanto irlandês de grande qualidade, o David McLeod, e que vai abrir em junho do ano que vem. Portanto, nós esperamos já em 2024 termos, digamos, estes dois centros a funcionar, e vão ser muito importantes para o desenvolvimento de todo o conjunto do projeto. E acho que vai ser, e esperamos obviamente ter algumas iniciativas da Vanguard Stars já dentro desses espaços, porque achamos que a marca Vanguard Stars, que entretanto tornou-se um caso sério de sucesso, também pode servir como nome da marca dos centros. De resto, a Vanguard Stars vai também passar a ter uma academia de ténis precisamente nesse projeto. José, só mesmo para terminar, estamos já no final da segunda parte, pode-nos indicar aqui algum valor de investimento e ao nível de números também de criação de postos de trabalho? Portanto, ao nível da exploração da zona das áreas desportivas, estamos a falar pelo menos 150 postos de trabalho. Nós estamos a criar condições para que as pessoas se possam fixar na região. Portanto, isto faz parte também da economia circular, ou seja, temos que criar condições para que as pessoas se fixem e vivam na região. E em termos de investimento, estamos a falar pelo menos de 20 milhões de euros de investimento nas zonas desportivas, excluindo que isso é praticamente o dobro. E uma coisa muito importante, dar seguimento e dar apoio aos jovens que hoje em dia a criar uma academia internacional. Este centro vai ter um serviço internacional que corresponde a todos os tipos de superfícies. Mais do que isso, vamos ter, ou seja, preparado instalações para todos os tipos de eventos durante todo o ano, desde que seja de amadores, tanto como para profissionais de eventos ATP e WTA, sendo que nós vamos criar campos centrais para isso. Temos ginásios todos profissionais, a equipa vai ser internacional também, programa internacional que é muito importante de escola em inglês, que seja para preparação específica para atletas de alta competição, e tudo isso, aldeia do tênis, que é criar alojamento para atletas de alta competição e para as famílias que viajam para os torneios, 200 camas, isso é muito importante, que com custos reduzidos, pronto, e vamos ter, claro que vamos ter, ou seja, umas vagas anuais que vamos oferecer aos miúdos que têm talento, os miúdos que precisam ser apoiados, nós vamos apoiar a eles e criar grandes campeões. Muito bem, e esperemos que tenhamos muitos campeões, mas também muitos amantes da modalidade do ténis e das outras. Tatiana e José, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico, espero que voltem mais vezes e provavelmente faremos o próximo programa sobre este tema já
nas terras da Comporta. Toda a sorte para o projeto, muito obrigado e até à próxima. Já a seguir, as escolhas dos nossos comentadores.